Hoje acabam todas as suas dúvidas de como fazer um bolo de 1 quilo. Esse bolo delicioso de chocolate com danete coberto com granulado é uma delícia, então vem comigo. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Seja para vender ou para fazer para casa, o bolo de 1 quilo é sempre um mistério, pois nunca sabemos que tamanho de forma usar, quanto de recheio utilizar para fazer um bolinho de 1 quilo. E para vender, pior ainda, porque as pessoas às vezes pedem o bolo de 1 quilo e querem 1 quilo exatos. Ou então perguntam quanto é que é o quilo do seu bolo e você calcula de acordo com o tamanho do bolo. Mas não se preocupe, todas as suas dúvidas sobre como fazer o bolo de 1 quilo se acabam hoje. Eu vou explicar o passo a passo desse bolo tão pedido e tão vendido. Eu vou fazer um bolo de chocolate com cobertura e recheio de danete caseiro que vai pesar o total de 1,2 kg. Mas não se preocupe, se você quiser deixar com 1 quilo exatos, basta colocar menos granulado e menos cobertura no seu bolo, que vai ficar exatamente com 1 quilo. É que eu gosto de cobrir bem com granulado, que é uma coisa barata e dá um acabamento bonito. Então o meu bolo normalmente fica com 1,2 kg. E o cliente fica feliz, pois eu sempre falo que vai ganhar uns 200 gramas de brinde, o que na verdade já está incluído no valor do bolo. As quantidades dos ingredientes utilizados estão aqui embaixo na descrição do vídeo, para você anotar ou imprimir quando for fazer esta receita. Essa massa de chocolate é uma receita bem caseira e bem antiga. Era a receita dos meus bolos de aniversário desde quando eu era criança, e é com muito carinho que eu trago ela para dividir com vocês. Vamos começar peneirando os ingredientes secos. Começamos pela farinha e vai peneirando aos pouquinhos para evitar que fique muito pesado e atrapalhe na hora de peneirar. Use sempre um pote bem grande para misturar os ingredientes. Vai facilitar bastante na hora que você for mexer, pois um pote pequenininho pode acabar derramando quando você for mexer os ingredientes. Depois de peneirar a farinha, vamos acrescentar o Nescau. Sim, essa massa é feita com Nescau. Eu nunca testei ela com chocolate normal, esse chocolate 32 ou 50%. Mas com Nescau ela fica deliciosa. Então, se possível, utilize Nescau que a sua massa vai ficar deliciosa e mais barata. E vamos também peneirar o açúcar. É muito importante peneirar todos os ingredientes, pois essa massa será batida apenas à mão. E se ficar bolinhas, pode não ficar um bom acabamento no seu bolo. Depois de peneirar todos os ingredientes secos, vamos misturar bem eles com uma espátula ou uma colher, como você preferir. É importante misturar bem os ingredientes secos antes de acrescentar os demais ingredientes. Assim, a nossa farinha vai ficar bem achocolatada e vai garantir que o nosso bolo fique perfeitamente misturado. Agora vamos acrescentar os ovos. Eu gosto de dar uma leve batidinha assim para romper as películas. Não se preocupe, não fica com gosto nem com cheiro a ovo esse bolo, mas se você quiser pode passar os ovos pela peneira. Vamos acrescentar também o óleo e misturar bem. Essa receita é feita com óleo e não com margarina, e também não leva leite, o que aumenta bastante a validade do nosso bolo. Então, é uma receita perfeita para você que quer fazer e vender. Mistura bem o óleo para que toda a mistura fique mais escurinha, assim com esse aspecto de molhado. E vamos juntar as 2 xícaras de água fervendo. Sim, tem que estar fervendo de sair fumacinha. Isso é muito importante, pois é o que vai garantir a qualidade do nosso bolo. Mistura bem até que a mistura fique totalmente lisinha e homogênea. Essa parte é muito importante, pois se ficar bolinhas, o seu bolo não vai ter um acabamento muito perfeito. Então, misture bem a água para hidratar toda a mistura. Depois de deixar a nossa mistura bem homogênea, sem nenhum resíduo ou bolinha de farinha, vamos acrescentar o fermento. E quando acrescentar o fermento, vamos mexer delicadamente. Depois que colocamos o fermento no bolo, nós não devemos bater o bolo com muita força, apenas misturar para que o fermento se misture perfeitamente em toda a receita do bolo. E prontinho, o nosso bolo já está pronto para ser colocado nas formas e levado para assar.
Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora aqui no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Assim, eu sei quais pessoas me acompanham e o que elas estão gostando. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo, o seu like é muito importante. Isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e indica ele para mais pessoas. Assim, deixando seu like no vídeo, você me ajuda a ensinar novas receitas a mais pessoas e eu só tenho a agradecer por essa ajuda. Ah, e não esquece que o canal ganhou redes sociais, então segue a gente no Instagram, participa da página do Facebook e se você usa Telegram, faça parte do nosso grupo do Telegram também, pois nesses canais e redes sociais eu posto dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube, então para não perder nada, acompanhe todas as nossas redes sociais. Os links para todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar neles que você será direcionado às nossas páginas e redes sociais. Eu tenho aqui uma forminha de 15 centímetros que eu já untei e enfarinhei. Essa receita rende 4 forminhas dessas de 15 centímetros. Mas você pode fazer mais de um formato de bolo com ela se preferir. Se não tiver todas as forminhas iguais, faça outras forminhas que vai dar super certo também. O importante é termos bolo para agradar os nossos clientes, não importa se é quadrado ou redondo. Então, colocamos parte da massa em uma das forminhas e vamos levar para assar. Eu tinha aqui no pote só metade da receita, a outra metade já está assando, então sobrou massa para mais uma forminha de bolo. E vamos assar em forno 180 graus por 35 a 40 minutos, até ficar bem assadinho. Quando você coloca o palito, ele sai sequinho, como um bolo normal. Eu já cortei aqui uma parte do bolo e vou cortar o restante em outros 2 pedacinhos. Essa massa é muito gostosa, mas ela é bem sensível, então sempre corte com cuidado para evitar que o seu bolo quebre ou esfarele. Mas não é complicado, por ser um bolinho pequeno de 15 centímetros, você não corre o risco de quebrar a massa, não se preocupe. Então, depois de cortar o bolo, vamos começar a rechear. Eu vou rechear com o danete caseiro, que eu já ensinei aqui no canal. Então, eu não vou repetir a receita para o vídeo não ficar muito grande. Aqui em cima tá passando o link com a receita e na descrição do vídeo também vou deixar o link com a receita para vocês acompanharem. Vamos colocar uma boa quantidade de recheio, pois bolo precisa ser bem recheado. E antes que alguém me pergunte, não precisa molhar a massa de bolo? Bom, eu não gosto de bolos molhados com aquelas caldas de leite condensado. Ajuda a deixar o bolo mais pesado, sim, mas às vezes o paladar do bolo não fica tão bom. Então as minhas massas e recheios fazem uma combinação perfeita que o bolo fica molhadinho sem precisar usar calda. Mas se você gostar de fazer com aquelas caldas de leite condensado ou de açúcar e molhar bem o seu bolo, pode molhar também, não tem problema nenhum. Eu prefiro assim, pois o próprio recheio já vai deixar a massa molhadinha e gostosa. Se você nunca fez esse bolo assim com a massa molhadinha, experimente pelo menos uma vez, nem que seja com aquele pedacinho que vai sobrar para fazer para casa, pois assim você vai experimentar uma nova maneira de fazer o bolo sem precisar da calda. Os meus clientes amam a maneira como eu faço meus bolos. Nunca perguntaram se vai ou não a calda, mas acham deliciosos e diferentes de todo bolo que já comeram. Então, tá aí uma novidade para você tentar. Depois de colocar os recheios, vamos cobrir o bolo. Sim, é o mesmo recheio e cobertura. Esse danete caseiro é perfeito para tudo. Funciona muito bem como recheio e melhor ainda como cobertura, pois ele fica bem cremosinho e facilita na hora de grudar os granulados. Esse bolo será coberto com granulados e eu prefiro fazer a cobertura assim com danete do que com o brigadeiro, pois às vezes o brigadeiro fica meio pegajoso e esse danete fica extremamente cremoso. Não tem cliente que não ame. Vamos espalhando a cobertura por todo o bolo e nas laterais. Não se preocupe em alisar muito, pois o granulado que será colocado vai esconder todas as imperfeições. Então, apenas capriche na cobertura e espalhe uma boa quantidade de danete por todo o seu bolo. E agora vamos colocar o granulado. Escolhe um granulado de boa qualidade, pois tem uns que não são tão saborosos e acabam matando o sabor do seu bolo. Então, capricha no granulado, escolhe um bem gostoso e vamos colocando assim por cima do bolo. Não tem mistério, é um dos bolos mais fáceis de fazer e fica delicioso. Para a lateral, você joga um pouquinho do granulado assim com a colher. E não se preocupe com esses que ficarem na bandeja, pois depois, com a
lado de trás da colher, vamos puxar até em cima, dando o acabamento ao bolo. Vamos cobrindo assim todo o bolo com o granulado, para fazer aquela cobertura bem bonita que vai deixar o nosso bolo parecendo um grande brigadeiro. E depois de colocar o granulado em todo o bolo, vamos ajeitar com a colher as laterais e os que ficaram sobrando. E aqui está o nosso bolo, pesando 1,2 kg. Para mim, esse é um tamanho ideal de bolo. Eu não sei se você vende bolo por quilo ou por tamanho, mas tanto faz, seja por quilo ou por tamanho, esse bolo com certeza vai ficar perfeito para você vender. E como eu já falei, você consegue deixar com exatamente 1 kg de bolo, colocando menos cobertura e menos granulado. Eu coloquei uma camada bem grossinha de cobertura, daquelas que quando a gente corta o bolo, percebe uma camadinha extra lá em cima. Mas se você quiser, pode colocar menos. E este é o meu bolo de 1 kg, com 200 gramas de brinde. Quanto ao preço, vai depender muito do gasto dos seus ingredientes e do custo aí na sua região. Eu vendo este bolo por R$ 40. E quando me perguntam quanto é que é o quilo do meu bolo, eu digo que é R$ 40 também. Porque lá na minha cidade, o padrão não é vender por quilo, e sim por tamanho de bolo. E quando eu vim para São Paulo, me deparei com uma outra realidade. Então, estou adaptando o padrão dos meus bolos com os preços dos quilos que costumam ser vendidos por aqui. Mas faça os cálculos dos seus ingredientes, do seu custo, multiplique direitinho para ter certeza de que você está tendo lucro vendendo os bolos de 1 kg. Por R$ 40 eu vendo esse bolo e tenho um excelente lucro. Agora ficou fácil fazer um delicioso bolo de 1 kg. E os outros bolinhos que rendem na receita, você pode embrulhar bem embrulhadinho e colocar no freezer congelar por até 90 dias, caso não vá fazer mais bolos em uma mesma sequência. Mas se você tiver várias encomendas, esse bolo dura perfeitamente uns 4, 5 dias na geladeira, enroladinho num saquinho também, sem confeitar, para quando você precisar confeitar o bolo, já está ali prontinho. Então, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Assim, você me ajuda a ensinar mais pessoas essas receitas que eu trago com tanto carinho. E faz esse bolo de 1 kg. Ou um bolo maior, como preferir. Mas não deixe de fazer essa receita, pois é deliciosa e a sua família vai amar. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.